existem fenômenos que vão além da igreja, né? Por exemplo, isso um pouco que o Borba estava falando, e a gente olha aqui muito no Brasil a mudança, né, na direção dos evangélicos. O cristianismo se torna mais evangélico no Brasil, o catolicismo vai diminuindo, pelo menos estatisticamente, né? Eu acho que isso tem a ver com um pouco isso que o Borba está dizendo, mas também uma personalização da religião. Quer dizer, uma religião menos institucional e mais pessoal. Então, eu busco ali Deus do meu jeito, né? Eu busco... eu às vezes tenho fé, mas não preciso necessariamente ir à igreja. Ou eu busco uma devoção, uma identidade, uma religião identitária, né? E aí entra um pouco essa questão das regras, das estruturas, né? Mas isso para reforçar a minha visão da igreja, e não que eu me adapte ao que a igreja apresenta. Então, é um fenômeno que vai além da igreja católica, porque se expressa também em outras religiões. Só que isso poderia ser um risco também para a própria igreja católica, porque é meio que rasgar o catecismo ali, né? Que é uma base de doutrina. Ou, uma vez, desculpe, um parênteses de história de vida, mas eu acho isso muito bonito. Uma vez, eu assisti, era uma defesa de tese, e os dois examinadores da banca eram amigos, os dois católicos, e tinha uma briga intensa entre eles sobre justamente essas coisas. Como é que a igreja poderia ser, se a igreja teria que ser mais livre, menos livre, etc. E com grandes perdas humanas entre eles. E aí um deles disse: o grande problema é que a essência precisa da forma para se manifestar no mundo, mas a forma sempre acaba se petrificando e matando a essência, que é livre, fluida, etc. E aí o outro tinha um coitado que estava sendo examinado enquanto eles falavam isso. Eles brigaram. Enquanto eles brigavam, faziam uma briga de bastidores, certo? Aí o outro, na hora de fazer a arguição do candidato, diz: só existe uma forma, um modo da forma não matar a essência. Quando essência e forma coincidem numa amizade. Se a igreja, o catecismo, é a manifestação de uma amizade humana ou humano-divina, tá ok? Ela não tem esse problema. Mas se o catecismo é uma estrutura, uma letra morta, ao qual eu tenho que me adaptar, aí estamos perdidos. É hoje uma letra morta? Ah. Joga a bomba pra Você frente. começa a conversa e depois joga. Minha especialidade. Não, assim, eu acho que tem... A igreja repensa, primeiro ponto, existe essa discussão, né? Dentro da igreja ou não, né? De entender o catecismo ali de forma... Sim, eu acho que existe, sim. Primeiro, eu acho que as pessoas... Não é que todo mundo vai ler o que a igreja publica como documentos, como, né, o que está escrito. É a vivência do dia a dia. E eu acho que o Papa Francisco sabia disso, né? Então, mais importante do que dar respostas aí normativas, mudar as regras, mexer no direito canônico, é mudar a prática pastoral. É por isso que a gente fala que ele tinha uma visão mais pastoral da igreja. É mais prática, é mais pé no chão, é ver ali qual que é o problema e tentar dar uma resposta. Ainda que, de imediato, isso não resulte numa mudança normativa. Então, falando do catecismo, a única mudança que ele fez mesmo no catecismo foi sobre a pena de morte, que a partir do pontificado do Papa Francisco, a igreja passa a ser contrária à pena de morte em qualquer situação, né? E quer abolir a pena de morte no mundo todo. Essa foi a única mudança doutrinal do pontificado do Papa Francisco. Todo o resto foi, assim, ajustes na abordagem pastoral, na forma de agir quando você tem uma pessoa na sua frente. Uma pessoa na sua frente que vem e pede uma bênção. Ele fala, dá a bênção. Entende? Se a pessoa vem... Independentemente se é um homossexual, se é uma pessoa casada em segunda união. Claro.
É aquela dentro de um discussão, né? contexto. Que eu acho que é uma coisa que eu ouvi muito nos últimos tempos, é porque ele traz muita visão de deixe claro na igreja de que o problema não é o pecador, é o pecado. Exato. Então, abençoe o pecador. Somos Exatamente. todos, né? Isso a gente vem ouvindo muito. E uma crítica também à nossa sociedade, que alguns pecados parecem muito piores do que outros, né? Por exemplo, quando ele dizia, ninguém acha estranho quando você recebe uma doação de uma origem meio duvidosa, da máfia, por exemplo. Ninguém questiona isso, né? Um doador ou um empresário que desfruta os seus trabalhadores e depois dá o dinheiro na igreja. Ninguém questiona isso, né? Isso é pecado, não é? Ele colocava um pouco essas coisas em xeque. Quer dizer, por que algumas coisas, alguns pecados, está todo mundo olhando, apontando os dedos, e outros a gente deixa passar, né? Então, ele não dizia, vamos condenar todos, ele dizia o contrário. Então, vamos ser mais atentos à realidade humana de cada pessoa e tentar caminhar com aquela pessoa e tentar fazer com que aquela pessoa cresça na virtude. Então, talvez, acho que as pessoas sabem que a igreja tem uma série de normas e mais ou menos sabe o que a igreja pensa formalmente, mas eu acho que há uma esperança de respostas para a vida delas, assim, diretamente, né? Na minha situação, o que eu posso fazer, o que eu faço, né? E acho que a igreja, as pessoas estão buscando essas respostas.